gente, tudo bem com vocês? Desculpa aí a voz, mas eu acabei de acordar. E é tardinha aqui, meu filho tá dormindo. Então vou aproveitar para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que é até conveniente no momento, que é o dormir. Como eu consegui fazer com que meu filho dormisse no quarto dele. E foi bem difícil. Na verdade, não foi nem tão difícil para ele, acho que foi mais difícil para mim do que para ele. Quando ele fez 1 ano de idade, até 1 ano de idade, ele tinha o quartinho dele, tudo lindo, perfeito que a gente faz, compra enxoval, deixa tudo preparado para a espera dele, né? E quando ele chegou, ele não ficou no quarto dele, ele ficou no meu quarto. Né? Eu comprei um cercadinho para botar no meu quarto, para não ficar me levantando durante a noite, né? E indo pro quarto dele. E aí ele ficou 1 ano inteiro. Ixi, olha o som do vizinho. Mas vamos voltar, vai dar certo. Então ele dormiu 1 ano inteiro no meu quarto. E aí eu coloquei na minha cabeça. Hoje é o aniversário dele de 1 ano, é a festinha dele. E hoje, quando ele chegar na festa do aniversário, ele vai dormir no quarto dele. Vai ser o primeiro dia. E ele já dormia a noite inteira, a partir dos 3 meses de idade. Ele já dormia a noite inteira, não tinha nenhum problema. E foi super tranquilo pra gente, esse processo, tanto pra mim quanto pro pai dele. E aí, com 1 ano, quando ele chegou da festinha, que ele chegou bem tarde, e aí ele ainda foi olhar os presentes com a gente e tudo. E aí, ele foi dormir no quarto dele. Então, quando ele fez 1 ano, no mesmo dia, ele foi dormir no quarto dele. E, gente, pra vocês terem ideia, ele dormiu a noite inteira. Quem não dormiu fui eu. Eu que senti falta da presença dele no quarto comigo. E foi bem engraçado, porque eu não consegui dormir. Fiquei todo tempo levantando pra ir no quarto dele, pra ver se estava tudo bem. E aí, foi, assim, bem engraçado no sentido da emoção, né? Porque eu fiquei com vontade de chorar, eu que fiquei me levantando, eu não conseguia dormir. E foi assim uma semana, um processo bem difícil, não pra ele, porque ele se adaptou super bem no quarto. A gente colocou um pontinho de luz no quarto pra não ficar escuro, que a gente já colocava no nosso quarto. E ele dormiu super bem, eu que não dormi durante esse processo. Porque eu ficava com medo dele sentir alguma coisa e eu não ver, não sei, né? Os medos das mães, né? Mas hoje em dia ele dorme no quarto dele. E agora a gente já fez a transição, né? Do berço pra cama. Ele agora não dorme mais em berço, ele dorme na cama dele. Então, às vezes, ainda tem algumas vezes que ele acorda na madrugada, mas é tão engraçado que ele tá tão habituado com o trajeto, né, do quarto dele pro nosso quarto, que ele mesmo acorda de madrugada, pega o lençolzinho dele, vai lá pra minha cama e sobe na cama, mamãe, vou dormir com você. Então, claro que a gente não deixa isso o mês inteiro, todos os dias. Por quê? Porque nós temos que entender que a criança tem que saber reconhecer o seu ambiente, o seu local, o seu espaço. E nós, pais, também precisamos ter esse controle rigoroso com o nosso espaço, porque também é um momento de intimidade que nós temos, os pais, nós temos que ter o respeito do nosso ambiente e assim também os filhos, né? Porque senão esse processo, falar por experiência própria. Quando eu morava com a minha mãe, antes de casar, eu noiva, eu ainda dormia com a minha mãe. Eu sei que isso é ridículo, gente, desculpa. Não era todo dia, mas esse hábito de dormir com os pais já é uma coisa assim bem normal e às vezes os pais não tiram. E aí isso gera outros problemas relacionados a outro setor da família, né? Então eu coloquei isso na minha cabeça. Meu filho vai dormir no quarto dele, ele vai ter esses momentos com a gente, dormir no nosso quarto, mas tudo com controle, para que não acabe atingindo outras áreas, que não é o que a gente quer. E a gente sabe que depois da maternidade, esse processo do contato, o relacionamento afetivo, né, com o pai e tudo, ele vai se adaptando a algumas mudanças e a gente não pode deixar que isso afete, né, de certa maneira.
essa questão de dormir todos os dias no quarto dos pais. Então hoje ele dorme sim no quarto dele, não foi um processo tão fácil para mim, mãe, mas para ele foi super tranquilo, porque ele já dormia a noite inteira, foi um bebê que até o segundo mês a gente tem aquele medo da criança ter hipoglicemia, né, de comer de 3 em 3 horas e tudo, mas foi super tranquilo, com 3 meses. Eu que acordava para dar o mamar para ele, né, que é o leitinho, porque eu não amamentei tanto tempo como eu queria. Mas falar para vocês que em um dia, em um certo momento da vida da criança e dos pais, vocês vão ter que fazer isso. A criança vai ter que se reconhecer no seu ambiente, ali no seu quarto, no seu momento de individualidade, no seu espacinho de dormir. E nós pais temos que ter também esse controle de não querer levar e empurrar até onde a gente pode, porque vai ser bem mais complicado para a criança identificar que aquele quarto é dela e que aquele ambiente é dela, e ela vai ter que agora, de uma hora para outra, ter que dormir lá, e isso vai ser muito estranho. Mas que esse momento seja um momento super tranquilo, essa transição não com força, né, mas com muita comunicação, porque eu sempre falava, por mais que ele tenha um ano, quando ele tinha, né, quando aconteceu essa transição, na mudança do quarto, de falar para ele, ó, papai vai dormir no teu quarto, seu quartinho é especial. Então tudo isso é a questão da comunicação e do afeto, né? O afeto é algo muito forte, muito importante, a gente não pode deixar de lado nesse momento, que é um momento de transição, né? Essa mudança dos hábitos, essa mudança de ambiente, por mais que seja dentro da sua casa. E hoje em dia ele dorme no quarto dele, sim, mas ele também tem momentos que ele vai de madrugada, como eu falei, pro meu quarto. E com muito amor e muito carinho a gente vai orientando. No outro dia, papai, foi que houve? Você foi dormir? Foi pro quarto da mamãe? Você tem o seu quartinho? E é como eu sempre repito e falo muito, que tudo tem que ter paciência. A maternidade não é algo fácil, né? É algo em construção, que você vai construindo, vai amadurecendo, vai crescendo. Porque eu me senti mais incomodada com a mudança dele do quarto. Eu que senti falta da presença dele ali comigo. Não que ele estivesse a quilômetros de distância, mas a questão dele estar comigo ali na cama, pertinho de mim, isso tudo foi difícil para mim, e o meu emocional sentiu muito. Porque aquela coisa, ele tá crescendo, ele tá se desenvolvendo, e ele agora vai pro espaço dele. Então era isso que eu queria passar para vocês, dizer que é normal a gente sentir dificuldade nesse processo, é normal a gente se sentir mais afetiva, né, mais emotiva em relação a isso, foi o que eu senti bastante, queria passar para vocês. Mas força, fé e força que dá certo, e com companheirismo e muito amor envolvido, apesar das dificuldades, né, que a gente passa todos os dias, as coisas dão certo, e é nos mínimos detalhes que a gente vê essas mudanças e essas coisas dando certo. Já era isso que eu queria passar para vocês. Tenham um bom fim de semana, aqui é sábado, e já tá tardinho, no final da tarde, e o Caleb tá dormindo, soninho da tarde, que é super importante. Depois eu vou falar um pouco para vocês sobre o sono da criança, né, o ideal, quantas horas de sono. E eu acho que é isso que eu queria falar para vocês. Tenham um bom fim de semana, tchau, e até o próximo vídeo, pessoal.